Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série a respeito da pornografia, o inimigo silencioso. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores da série, clica no link que está aqui na descrição e assista antes de continuar esse aqui, tá bom? É muito importante que a série seja vista na sua sequência. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado, combinado? Bom, no vídeo anterior, nós vimos que para qualquer pessoa que deseja se libertar do vício em pornografia ou de qualquer outro pecado, a base de tudo é a comunhão, o relacionamento, o convívio com Cristo, a contemplação diária de sua vida, suas obras, seu caráter, o que é possível unicamente passando tempo de qualidade, não 5 minutinhos, tempo de qualidade diariamente, estudando as Escrituras, estudando o Espírito de profecia e em oração. Ou seja, ninguém vencerá a pornografia ou qualquer outro pecado sem a prática diária da oração particular e do exame das Escrituras. E isso não é um clichê de crente, mas é a única solução. Só que eu terminei o vídeo anterior mostrando que oração e estudo da Bíblia não são suficientes. Inclusive eu li um texto de Ellen White que falava de homens de oração, mas que continuavam podres por dentro. Então, se oração e estudo da Bíblia não são suficientes, o que mais é preciso? É o que veremos a partir de agora. Veja o que Ellen White escreveu. Aquele que não faz nada a não ser esperar ser compelido por algum agente sobrenatural, esperará na letargia e nas trevas. Há pessoas que oram bastante, diariamente, oram e oram e oram, mas não fazem nada além disso. Estão esperando que um poder sobrenatural as transforme de maneira instantânea, só porque estão orando, mas sem nenhum esforço de sua parte. Suas mãos estão prontas e postas para orar, mas seus braços continuam cruzados, na letargia. Oram, mas não agem. E qual será o resultado disso? Veja. Aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de o fazer. É claro que a oração é muito importante. Na verdade, ela é a base de qualquer experiência cristã vitoriosa. Sem oração, não há vitória. Mas orar sem agir, oração sem ação também não dará vitória. Se eu tenho uma vida intensa de oração, mas não tenho iniciativa, não parto para a ação, não procuro fazer a parte que cabe a mim, não adianta. Junto com a oração, sabe qual deve ser a ação? Veja. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. E de que tipo de esforço Ellen White está falando? Como filhos de Deus, cumpre-nos fazer o quê? Diligentes esforços para ser vitoriosos. Todo cristão necessita orar por divino auxílio e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a toda inclinação para o pecado. Não é um esforço débil, intermitente, um esforcinho ou outro de vez em quando, mas um esforço resoluto, diligente, zeloso, contínuo, consistente, na mesma proporção da vitória que se deseja obter. Pense num atleta. Ele sabe muito bem que para conquistar uma medalha precisa de um intenso treinamento. Ele abre mão de muitas das coisas que gostaria de fazer e passa a fazer aquilo que precisa fazer. Ele sabe muito bem que não existe vitória sem esforço, um esforço intenso, extremo, e tudo isso por uma mera medalha de ouro. Por que alcançar uma coroa de ouro na vida eterna exigiria menos? Veja o que mais Ellen White escreveu. Não se podem endireitar os erros, nem operar reformas na conduta mediante alguns fracos e intermitentes esforços. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. O caminho de volta, ou seja, o levantar quando caímos, só pode ser conquistado por meio de renhida luta, uma luta intensa, uma luta feroz, uma luta desesperada, palmo a palmo, hora a hora. Pode-se formar o desígnio, começar a obra. Sua realização, porém, requererá fadiga, tempo, perseverança, paciência e sacrifício. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta fixidez de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito.
Muitos há que oram, oram e oram, pedindo a Deus transformação de caráter, pedindo vitória sobre o pecado, pedindo forças espirituais contra as tentações, mas se colocam em circunstâncias que impedem que Deus responda a essa oração. Não estudam a Bíblia, não estudam os testemunhos do Espírito de profecia, não frequentam a igreja, continuam assistindo as mesmas coisas na televisão, no computador, no celular, continuam ouvindo as mesmas músicas, continuam indo aos mesmos lugares de diversão, mas estão orando. Essas pessoas querem os privilégios, mas estão fugindo das responsabilidades. Desejam fórmulas instantâneas, fáceis, fórmulas mágicas para vencer a pornografia sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício, ou com o mínimo de esforço possível. Querem vencer sem abrir mão de nada, sem renunciar nada. Isso simplesmente não funciona. É claro que ninguém vencerá pelo próprio esforço, mas também é claro que ninguém vencerá sem esforço. O poder de Deus vem para nos socorrer em nosso esforço e não para nos eximir de nosso esforço. Entende a diferença? Certa vez eu estava conversando com um jovem que desejava muito vencer a pornografia. Eu perguntei a ele como era a sua rotina diária e ele me disse que acordava pela manhã, passava cerca de 15 a 30 minutos no máximo fazendo o seu devocional e passava o restante do dia estudando para o vestibular. Ele chegava a estudar mais de 10 horas num único dia. Veja, quanto esforço para passar no vestibular. Então eu perguntei o seguinte a ele: vem cá, é tão difícil assim passar no vestibular para esse curso que você escolheu? Ele respondeu: com certeza, é o curso mais concorrido dessa universidade. É muito difícil passar. Por isso eu tenho que estudar por tantas horas diariamente, por isso eu estou me esforçando tanto. Então eu perguntei para ele: e o que é mais difícil para você, passar no vestibular ou vencer a pornografia? A resposta foi imediata. Com certeza, vencer a pornografia é muito mais difícil, ele disse. Então ele entendeu onde eu queria chegar. Veja, esse jovem achava muito mais difícil vencer a pornografia do que passar no vestibular. Mas ele dedicava a Deus 15 a 30 minutos no máximo por dia, ou seja, 15 a 30 minutos para vencer a pornografia e várias horas para passar no vestibular. Qual era, portanto, o maior anseio da vida dele? Vencer a pornografia ou passar no vestibular? Aqui está um dos motivos dos nossos constantes fracassos. Nós queremos a vitória, mas temos outras prioridades no momento. Não levamos nossa vida espiritual tão a sério como levamos nossas carreiras profissionais. Estamos com enfermidades espirituais gravíssimas, mas tentando estancar essa hemorragia com band-aids ou curar esse câncer com aspirinas. Não se pode curar enfermidades graves com remédios fracos. Todo o processo de cura, principalmente de doenças graves, é demorado, doloroso, exige esforço, sacrifício, persistência. E tudo isso demanda tempo. A cura espiritual está em Cristo e em nosso convívio diário com Ele. Agora, mesmo que passemos muito tempo com Cristo diariamente, podemos continuar sem nenhum progresso na vida espiritual se não estivermos atentos a outra questão que também vai exigir muito esforço. Veja, nós temos uma natureza espiritual e uma natureza carnal, certo? E é muito comum nós ouvirmos a seguinte ideia: olha, a natureza que for mais alimentada vencerá. Será que isso é verdade? Pense comigo. A ideia é: a natureza que for mais alimentada vencerá. Imagine que você decidiu passar 6 dias da semana em íntima comunhão com Deus. Durante esses 6 dias, você estuda a Bíblia por horas diariamente, passa horas em oração. E apenas um dia da semana você separa para fazer tudo aquilo que sua natureza carnal deseja, o que inclui assistir pornografia. Eu pergunto, qual natureza está sendo mais alimentada? Logicamente, a natureza espiritual. Afinal, são 6 dias de alimento contra apenas um dia de alimento para a natureza carnal. Então, qual será a natureza vencedora? Segundo essa ideia que tem sido disseminada por aí, a vencedora será a natureza espiritual, pois é a que está sendo mais alimentada, certo? Veja o perigo disso. Partindo dessa ideia, poderíamos concluir que é perfeitamente possível escolher um dia da semana para aproveitarmos os prazeres da carne sem que isso interfira em nossa vida espiritual. Percebe o perigo desse tipo de ideia? Sabe onde está a sutileza aqui? Muitos não percebem que todo o alimento dado à natureza espiritual durante os 6 dias será completamente anulado por esse único dia alimentando a natureza carnal? Veja o que Ellen White escreveu. Mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para fazer o quê? Para anular a operação do Espírito Santo. Você percebeu?
Muitas pessoas oram, oram e oram, estudam a Bíblia diligentemente todos os dias, mas a vida espiritual não progride. O problema pode ser resumido da seguinte forma: alguns estão alimentando a natureza espiritual todas as manhãs, estudo da Bíblia, oração, mas no decorrer do dia estão se envolvendo em atividades que estão anulando aquilo que foi obtido pela manhã. Os conteúdos que assistem, as músicas que ouvem, as roupas que vestem, as conversas nas quais se envolvem, os lugares que frequentam, a comida que comem, a bebida que bebem, as amizades. Alguns desses fatores, ou todos em conjunto, estão simplesmente anulando a influência do Espírito Santo que foi recebida no devocional de manhã. Veja a orientação que nos é dada pelo apóstolo Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Seria suficiente essa orientação, certo? Temos que nos submeter a Deus. Porém, o texto de Tiago não termina aqui. Além de nos submetermos a Deus, o que mais é preciso? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Precisamos sim alimentar a natureza espiritual diariamente, mas ao mesmo tempo precisamos matar a natureza carnal de fome. É isso que nos dará vitória. Veja o que mais Ellen White escreveu a respeito disso. Não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. Esse é um trabalho nosso. Deus não vai remover essas coisas da nossa vida à força. Ele nos deu instruções claras a respeito daquilo que devemos fazer e do que devemos evitar, para que possamos ter uma mente lúcida e apta a receber e compreender as impressões do Espírito Santo. O nosso esforço deve ser direcionado justamente à prática dessas orientações e à abstenção de tudo aquilo que atrapalha ou mesmo anula a ação do Espírito Santo na nossa mente. E renunciar a essas coisas requer muito esforço. Renunciar àquele filme, aquela série, aquela novela, aquele programa de TV, aquele jogo de computador ou videogame. Renunciar àquela música, aquela comida, aquela bebida. Renunciar àquela roupa, àquela amizade. Enfim, renunciar sempre exigirá muito esforço de nossa parte. Mas observe que não é um esforço para sermos salvos, mas um esforço para permanecermos com a mente ligada, conectada àquele que nos salva. A intenção de Satanás é justamente, pelo menos a intenção primária dele, impedir ou interromper nossa conexão com Deus. Algumas atividades podem anular nossa ligação com o céu, podem gerar uma série de estímulos e disparar uma série de gatilhos em nossa mente que acabam quebrando a nossa conexão com Deus, por mais que oremos e estudemos a Bíblia. Eu costumo dizer que a luta não é contra a pornografia, mas contra tudo que nos estimula a pornografia. Existem coisas no nosso dia a dia que podem estar fortalecendo a tendência à pornografia. E é para essas coisas que precisamos atentar mais. Por exemplo, Ellen White declarou o seguinte: a concupiscência dos olhos e as paixões corruptas despertam-se pela contemplação. Entendendo que as paixões corruptas são despertadas por aquilo que nós contemplamos, qual será o aspecto com o qual precisamos nos preocupar mais? Exatamente o que estamos contemplando no dia a dia. A guerra contra a pornografia começa na batalha para controlar os nossos sentidos, principalmente aquilo que estamos vendo e que estamos ouvindo. Por isso o salmista tomou a seguinte decisão, veja: não porei coisa má diante dos meus olhos. Você pode estar pensando, ok, entendi. A pornografia é uma coisa ruim e eu não devo colocá-la diante dos meus olhos. Qual a novidade disso? Aliás, deixar de ver é o que eu mais quero. Veja, considere essa questão de uma forma mais profunda. Olhe um pouco além, ou melhor, olhe para aquilo que está acontecendo antes de você começar a ver um vídeo pornográfico. A pornografia é um problema, mas não é um problema tão grande quanto aquilo que te leva à pornografia. Veja como Ellen White apresenta a sutileza disso. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem esquivar-se de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Você percebeu? Não é só a pornografia que deve ser evitada, mas tudo aquilo que simplesmente sugere pensamentos impuros e, consequentemente, gera um estímulo na mente. A questão não é simplesmente deixar de ver pornografia, mas deixar de ver, de ler e de ouvir qualquer coisa que possa sugerir um pensamento impuro. É essa sugestão impura, é esse estímulo que eu chamo de gatilho, que deve ser evitado. Assistir pornografia é o extremo da questão.
O grande problema se encontra nos pequenos estímulos do dia a dia. Muitas vezes, esses estímulos têm sido recebidos por meios considerados inofensivos. Podemos estar recebendo estímulos à pornografia vindos de filmes, séries, novelas e programas de televisão em geral considerados não pornográficos. Esses estímulos é que conduzem passo a passo ao extremo da pornografia, porque eles acabam criando na mente a necessidade de estímulos cada vez maiores, como nós vimos no segundo vídeo da série, até que o indivíduo se vê diante de um filme pornográfico, sem ter a mínima ideia de como chegou a esse ponto. Quanta sensualidade nós encontramos até mesmo em desenhos animados hoje. Lembre também dos famosos programas de auditório. Ah, mas eles têm quadros tão bonitos, inclusive ajudam muitas pessoas carentes. É verdade, mas os palcos estão sempre cheios de mulheres usando roupas sensuais, dançando de formas sensuais. Sempre há uma piadinha de duplo sentido, um comentário malicioso por parte dos apresentadores ou dos convidados, músicas sensuais, o próprio vestuário dos apresentadores e convidados muitas vezes é sexualmente estimulante. Sem percebermos, estas cenas vão disparando gatilhos mentais, gerando estímulos crescentes. Esses estímulos, esses gatilhos, podem ser encontrados até mesmo em comerciais de produtos sem nenhuma ligação com a sexualidade, ou até mesmo em jogos eletrônicos. Veja, a própria hiperestimulação sensorial causada por muitos desses jogos eletrônicos tem sido um fator tão importante na problemática do uso de pornografia que um estudo publicado no Jornal de Transtornos Afetivos revelou que os viciados em videogame eram mais propensos a exibir sintomas patológicos de uso de pornografia na internet. Precisamos eliminar de nossa rotina esses estímulos que estão fortalecendo as propensões à pornografia. Falando especialmente aos homens, porque nós somos muito mais visuais do que as mulheres, não é nenhuma novidade o fato de que estamos cercados por coisas que querem provocar estímulos sexuais em nossa mente. Tudo ao nosso redor parece que foi projetado para disparar gatilhos em nós. Mulheres mal vestidas nas ruas, outdoors gigantescos com cenas de nudez, programas e até comerciais de televisão, conversas impróprias com colegas de faculdade ou do trabalho, às vezes até com irmãos da igreja, imagens de mulheres sensuais no Facebook, no Instagram, vídeos do TikTok, do YouTube, é um verdadeiro bombardeio. Imagina um alcoólatra que está lutando contra o vício, mas em todos os lugares onde ele vai, há garrafas de cerveja espalhadas por toda a parte. Assim é com o viciado em pornografia. E é preciso treinar os olhos e os ouvidos para se desviarem de todos esses geradores de estímulos. Precisamos criar o hábito de controlar os nossos olhos e não permitir que o ambiente ao redor os controle. Por exemplo, é impossível deixar de perceber a presença de uma mulher que está vestida de forma sensual numa loja, no supermercado, no shopping ou até mesmo na calçada de uma rua? E a pergunta que eu faço é: ao percebermos a presença ou a aproximação de uma mulher vestida de forma sensual, o que devemos fazer? Não podemos deixar de perceber a presença, mas podemos deixar de nos alimentar da presença. Entende a diferença? O que devemos fazer é exatamente o que Jó fazia. Veja. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó era um homem muito sábio. E se ele estivesse aqui hoje, certamente nos daria este conselho. Desvie os seus olhos dessas mulheres, desvie seus olhos daquele outdoor, desvie seus olhos desses programas de TV que mostram mulheres sensuais. Afaste-se de rodas de conversas imorais, desvie-se de tudo aquilo que gera estímulos e dispara gatilhos em sua mente. Corte o mal pela raiz, corte tudo aquilo que gera esses estímulos, que inclusive são progressivos e, como consequência, alimentam o desejo pela pornografia. Livre-se de tudo aquilo que você não consegue controlar. Ou pelo menos, livre-se enquanto você não consegue controlar. Por exemplo, se você não tem controle sobre a televisão, a internet, o celular, então, meu amigo, simplesmente livre-se deles. A maioria dos jovens que me procuram com problemas com pornografia, se não todos eles, tem como principal inimigo nessa batalha o aparelho de celular, que eles simplesmente não conseguem controlar. Eles me procuram dispostos a qualquer sacrifício para vencerem o vício. Mas quando eu sugiro que se livrem do celular, veja bem, isso eu não posso fazer. Tudo bem, então continue levando a tentação no bolso ou na bolsa para todo lado. A decisão é sua, só não espere vencer a pornografia. É claro que você pode aprender a controlar o celular e a internet, mas enquanto não desenvolve essa capacidade, enquanto você vai se fortalecendo para isso,
Não vai ajudar muito levar a tentação consigo para todo lado, concorda? Mas espera aí, Leandro, isso tudo é loucura. Eu não posso ficar sem o meu celular. Não, não, não. Loucura é continuar agarrado àquilo que alimenta seus impulsos sexuais, que fortalece a tentação, que te leva a pecar e esperar ainda assim ser vitorioso. Seria como esperar vencer uma guerra dando armas e munição para o exército inimigo. Loucura é perceber que um simples aparelho eletrônico está tirando você do céu e mesmo assim decidir ficar com o aparelho e perder o céu. Isso é loucura. O que está em jogo é a salvação, a vida eterna. Não estamos numa colônia de férias, isso aqui é uma guerra. Caros homens que me assistem, não tentem me enganar, pois eu também sou homem. Eu sei como as coisas funcionam. E não tentem enganar a si mesmos. Vocês sabem tão bem quanto eu que é impossível fixar o olhar numa mulher bonita, vestida com sensualidade e manter os pensamentos puros. Desvie os olhos dessas mulheres sensuais, não importa se elas se apresentam nas ruas, nas placas, nas telas. Controle seus olhos, treine seus olhos, habitue seus olhos a se desviarem das tentações. Não permita que seus olhos sejam marionetes do diabo. Se você não fizer isso, não haverá oração que te faça vencer. Certa vez eu fui convidado a fazer uma palestra numa igreja Assembleia de Deus. O tema era voltado aos perigos da televisão e da indústria do cinema para o cristão. Ao chegar naquela igreja, um jovem me abordou e me disse o seguinte: Irmão Leandro, por muito tempo eu vinha lutando contra a pornografia e já havia tentado de tudo, sem sucesso. Até que me deparei com um vídeo seu no YouTube onde você dava algumas sugestões para aqueles que estavam na batalha. Eu apliquei à minha vida a sugestão de desviar os olhos das mulheres nas ruas, evitar certos programas de TV e conteúdos da internet, e perseverei nisso até se tornar um hábito. É impressionante, ele me disse, é impressionante como o desejo por pornografia diminuiu significativamente quando eu passei a controlar os meus olhos e cortar esses estímulos do dia a dia. Numa outra ocasião, eu recebi um e-mail de um rapaz que estava completamente afundado na pornografia e na masturbação. Conversamos por algum tempo e um dia ele me enviou uma mensagem relatando como estava indo em sua batalha contra o vício. Dá uma olhadinha no que ele me escreveu. Compreendi que o passo a seguir era, em primeiro lugar, me submeter a Deus e, ao mesmo tempo, cortar o máximo possível dos estímulos. Comecei a evitar olhar mulheres mal vestidas pela rua. E, de verdade, até certo ponto, isso é muito poderoso. Sim, até certo ponto, isso é muito poderoso. Mas por que até certo ponto? Porque mesmo que você controle os olhos e os ouvidos diligentemente, de nada vai adiantar se isso não estiver alicerçado numa vida de oração e estudo da palavra diariamente. Pois é Deus que, em resposta, em socorro ao nosso esforço, vai nos concedendo mais e mais poder para progredirmos nessa caminhada. Então leve isso a sério. O controle dos olhos e ouvidos nas atividades do dia a dia é uma ferramenta muito poderosa. Sem isso, o poder recebido por meio do estudo da Bíblia e da oração será anulado. A conexão com Deus será perdida. Eliminar a pornografia é muito importante, mas para que isso aconteça, é necessário eliminar tudo aquilo que alimenta os estímulos à pornografia. Ellen White declarou o seguinte: vire seu rosto resolutamente contra a tentação. Vire seu rosto resolutamente contra a tentação, seja ela qual for. Virar o rosto não é apenas desviar o olhar das mulheres quando estiver andando pelas ruas, mas também evitar assistir e ouvir tudo aquilo que possa sugerir e despertar pensamentos impuros. Por isso tenha cuidado com os lugares que você frequenta. Em alguns ambientes é muito difícil e até impossível manter o controle dos olhos. Por exemplo, a minha esposa e eu gostamos muito de ir à praia. Antes de nos mudarmos para a zona rural, nós morávamos no litoral a menos de 1 quilômetro dessa praia aqui. Porém, um dia eu conversei com a minha esposa e combinamos de ir à praia somente quando a situação estivesse favorável. Ou seja, quando a praia estivesse vazia. E por quê? Não é óbvio? Observe, nós homens temos o dever de desviar os nossos olhos de mulheres vestidas com sensualidade, certo? Que dirá então de mulheres nuas? Agora imagine uma praia cheia. Você vê uma mulher nua, coberta apenas por uma lingerie que ganhou um tecido diferente e passou a se chamar biquíni. Então você prontamente desvia os seus olhos daquela mulher e olha para o outro lado. O problema é que, ao olhar para o outro lado, o que você vê? Outra mulher nua. E nesse trajeto entre um lado e outro,
Nossos olhos contemplaram mais dezenas de outras mulheres nuas. É um verdadeiro bombardeio de todos os lados, não há para onde correr. Não há um lugar seguro onde você possa colocar os seus olhos e descansar. Um dia, minha esposa e eu estávamos compartilhando essa questão com um casal, quando a esposa disse: mas meu esposo e eu não precisamos disso. Uma mulher pode ser bonita como for, pode estar vestida como for, pode estar até nua. Para o meu esposo, é como se fosse um homem. Eu fiquei impressionado com isso e eu perguntei àquele marido: é mesmo? Me explica como você consegue isso. Ele ficou meio sem graça e, gaguejando um pouco, disse: veja bem, não é bem assim. A esposa disse: o quê? Querida esposa que me assiste, não caia nessa conversa. Homem é homem, cérebro é cérebro, hormônio é hormônio, estímulo é estímulo. Todos nós sabemos que se um homem fixa os seus olhos numa mulher sensual, ele fatalmente cairá em pecado em sua mente. Mas meu marido é um homem de Deus. Sim, eu não duvido disso. Mas ele é tanto de Deus como é homem. Isso é tão sério que o próprio Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, decidiu fazer uma aliança com seus olhos e não permitir que se fixassem numa mulher. Será que Jó era um homem de mente pervertida? Ou sua decisão provava exatamente o contrário? E não é que um homem saia da praia e vá correndo para casa para assistir pornografia. Muitos até fazem isso. Mas a sutileza do diabo é que essas imagens de mulheres nuas ficarão arquivadas na memória do indivíduo e servirão de matéria-prima para tentações futuras. Por isso é preciso evitar até mesmo a companhia, o convívio com mulheres que agem ou simplesmente se vestem de forma sensual. Mas são minhas amigas. Ei, seus hormônios não sabem disso. Eles vão reagir à sensualidade, vão reagir aos estímulos, não importa se são suas amigas. Muitos homens caíram em pecado simplesmente porque andavam e mantinham certas liberdades com amigas muito bonitas e que se vestiam muito mal, ou que eram insinuantes, mas eram amigas, né? O que tem? É exatamente o que o diabo diz. É só uma amiga, o que tem? Irmãos, o diabo não é bobo, nós é que somos. E sabe quando é que ele manifesta uma inteligência ainda maior? Quando ele usa até a própria obra de Deus para nos fazer cair em pecado. Querem ver só? Imagine que você foi convidado para dar estudos bíblicos para um rapaz. É obra de Deus, certo? Então você com muita alegria vai até a casa daquele rapaz no primeiro dia de estudos. Porém você percebe que a esposa dele, que participa dos estudos, é muito bonita e se veste com muita sensualidade. O que você faz? Continua os estudos normalmente, porque você está fazendo a obra de Deus? Ou passa esses estudos para uma mulher fazer, correndo até o risco de ser chamado de pervertido por abandonar aquele estudo? Pense um pouquinho. O que você faria? Enquanto você pensa, deixa eu contar uma história real. Há alguns anos eu estava ministrando um seminário sobre pornografia a um grupo de homens em uma igreja adventista no Brasil. Ali eu propus essa mesma questão. Alguns olharam com aquele semblante meio indignado, como se estivessem dizendo: que radicalismo, que exagero, passar o estudo para outra pessoa só por causa disso. De repente um rapaz se levantou do meio deles e pediu a palavra. Ele disse assim: homens aqui presentes, há alguns anos eu me deparei exatamente com essa situação que o Leandro está colocando aqui. Eu fui convidado para dar estudos bíblicos a um casal e a mulher era muito bonita e se vestia de forma muito sensual. Mas assim como muitos aqui, eu me achava forte demais, santo demais, afinal eu estava fazendo a obra de Deus. Que exagero, que extremismo, que radicalismo passar esses estudos para outra pessoa só porque a mulher se veste assim. E sabe qual foi o resultado? Aquele homem continuou dizendo: depois de algum tempo, eu acabei adulterando com aquela mulher. Homens que me assistem neste momento, não tenta bancar o esperto com Satanás. Ele é muito mais esperto do que qualquer um de nós. Não fiquem aí se achando santos demais, se achando intocáveis, imunes às tentações. É dessa presunção que o diabo precisa. E se você está vivenciando uma situação como essa, passe esse estudo bíblico para uma mulher. Não brinca com o diabo. Veja o que Ellen White escreveu. Não procurem saber quão perto podem andar à beira do precipício e todavia estar seguros. Evitem a primeira aproximação ao perigo. Quantos homens de Deus caíram em pecado porque baixaram a guarda ou simplesmente brincaram com isso, afinal estavam fazendo o trabalho de Deus, não é? Quantos líderes e pastores caíram em pecado simplesmente porque tinham uma secretária muito bonita ou que se vestia de maneira provocante?
E muitos pastores passam mais tempo com as suas secretárias do que com suas esposas? Quantos têm caído em pecado no exercício de suas funções na obra de Deus? Não seja você um deles. Acorde! E não esteja atento somente ao que está vendo, mas também ao que está ouvindo. Certos tipos de conversas também geram estímulos e disparam gatilhos em nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo faz um apelo. Veja qual é. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Ellen White comenta o seguinte: a mais vulgar conversação e as ideias baixas e pervertidas são entretecidas na textura do caráter e contaminam a alma. Palavras obscenas, frases de duplo sentido, piadinhas imorais, tudo isso gera estímulos que alimentam nossos desejos e impulsos sexuais, fortalecendo assim as tentações e nos induzindo a buscar estímulos cada vez mais fortes. Por isso, saiba escolher suas companhias, saiba escolher seus amigos. Irmãos, me parte o coração observar quantos adventistas do sétimo dia têm o costume de falar palavrões, de contar piadas sujas, de dizer frases de duplo sentido, de falar obscenidades. Quantos adventistas do sétimo dia têm o costume de compartilhar mensagens, imagens, vídeos obscenos? Quantas irmãs adventistas do sétimo dia têm o costume de publicar fotos provocantes em suas redes sociais? Se você tem amigos assim, faça um apelo carinhoso a que mudem esse comportamento. E se não derem ouvidos, ou se zombarem de você dizendo que sua mente é que é pervertida, afaste-se deles. Vivemos em uma época do mundo em que existe um poder fascinante, hipnótico, em toda esta classe que se compraz no pecado, secretamente insinuando pensamentos impuros. Como serva de Jesus Cristo, advirto-os a evitar a companhia desta classe. Separem-se de sua companhia, pois eles corrompem a própria atmosfera que vocês respiram. Afaste-se de associações prejudiciais. Observe que esse apelo não é meu, mas de Deus, dado a nós por meio da revelação do Espírito de profecia. Se uma boa conversa não der resultado, afaste-se dessas pessoas. Ah, mas eu vou perder amigos. É melhor perder amigos do que perder a salvação. Além disso, pensa comigo. Se essas pessoas exercem uma influência negativa sobre você e ignoram seus apelos, são verdadeiramente amigos? Dr. Kevin Skinner é médico e membro da Associação Americana de Terapia Familiar e Conjugal. Ele tem mais de 20 anos de experiência em aconselhamento familiar. Ele também é autor de artigos publicados em revistas científicas e dos livros Tratando o Vício em Pornografia, As Ferramentas Essenciais para a Recuperação e Tratando o Trauma de Traição Sexual, As Ferramentas Essenciais para a Cura. Em um artigo publicado em abril de 2016, ele declarou o seguinte: embora as pessoas possam ter dificuldade em identificá-los no início, sempre há algum gatilho que precede, que vem antes do uso da pornografia. Os gatilhos são chamados assim porque induzem pensamentos e desejos de permissividade. Os gatilhos precisam ser evitados ou minimizados. Prevenir gatilhos significa ter limites e regras claras. Essa etapa é crucial para superar o vício e requer muita determinação. Você percebe como essa questão dos gatilhos é importante? O primeiro passo para evitarmos esses gatilhos é justamente saber identificá-los. E quando identificamos, estamos então em melhores condições de traçar os nossos planos de batalha de forma que possamos evitá-los. E nesse contexto dos gatilhos, dos estímulos, eu gostaria de fazer um apelo muito respeitoso às mulheres que me assistem. Na verdade, eu estou transmitindo a vocês o pedido de socorro que recebo de muitos homens. Queridas irmãs, nós homens somos bombardeados de imagens sensuais por todos os lados. Temos que lutar o dia inteiro para controlar os nossos olhos. A igreja, para nós, deve ser um lugar de refúgio, um lugar onde encontramos paz em meio à guerra, um lugar onde podemos finalmente descansar de nossas lutas contra as tentações sexuais. Mas o que acontece quando chegamos à igreja e encontramos irmãs vestidas com roupas provocantes, com roupas sensuais, com roupas curtas e decotadas, ou com roupas compridas, mas tão justas, tão apertadas, que marcam a silhueta do corpo, ou com roupas tanto curtas quanto apertadas, enfim, roupas que de alguma forma expõem aquilo que é sexualmente atraente aos homens. O lugar que deveríamos encontrar descanso e paz se torna mais uma tormenta, intensifica ainda mais a guerra. Eu conheci um rapaz que estava numa luta tão intensa contra o vício em pornografia que ele teve que tomar uma decisão muito radical. Infelizmente, ele parou de frequentar a igreja.
Ele não abandonou a fé, ele continua sendo um fiel adventista do sétimo dia, continua amando a igreja e amando a Cristo. Mas ele deixou de frequentar a igreja porque as roupas com que muitas irmãs apareciam nos cultos estavam atrapalhando o processo de recuperação dele. Essas irmãs estavam constantemente disparando gatilhos em sua mente, produzindo estímulos que se tornavam progressivos. É como eu disse num vídeo anterior, irmã, se você gosta de se vestir de forma sensual, se você gosta de usar uma roupa curta, decotada, apertada, provocante, pode ter certeza que sempre haverá um homem cobiçando você e se masturbando enquanto pensa em você. Me perdoe ser tão direto, mas é para fazer vocês pensarem, para fazer vocês acordarem. Então, por causa da maneira como muitas irmãs ou algumas irmãs se vestiam em sua igreja, esse rapaz decidiu fazer os cultos com sua família em casa. Você pode até dizer, como muitos dizem, o problema não está na roupa das irmãs, mas na mente desse rapaz. Ele é que é um pervertido. Sabe qual é a ingenuidade de alguém que diz isso? É que não percebe que pervertido não é o homem que decidiu se afastar para proteger os seus olhos e preservar sua mente das tentações sexuais. Pervertido é aquele que caladinho se delicia vendo as irmãs vestidas com roupas sensuais na igreja. Pervertido é aquele que se alimenta das tentações e não aquele que decidiu fugir delas. E cada um conhece a própria fraqueza. Enquanto alguns estão brincando com a tentação, outros estão lutando diligentemente contra ela, estão fazendo tudo o que podem para vencer, como esse rapaz está fazendo. E Deus vai fortalecendo essas pessoas para que perseverem. O problema é que nessa batalha, infelizmente, muitos homens ficaram tão exaustos que desistiram e se entregaram aos pecados sexuais, quer mentalmente, quer fisicamente. Eu não gostaria que esse rapaz deixasse de frequentar a igreja. Eu gostaria que ele pudesse frequentar a igreja em paz. Ellen White escreveu o seguinte: escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência, não mantêm a reserva que é de esperar. São o quê? São provocativas. Chamam a atenção de homens casados e solteiros. São despertados pensamentos que não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Ela pode não ter tido propósito doloso ou premeditado motivo, ou seja, a mulher pode não ter feito isso de propósito, mas tem encorajado homens que são tentados e que necessitam de toda a ajuda que possam obter dos que com eles se associam. Mediante circunspecção, ou seja, mediante prudência, reserva, não tomando liberdades, não recebendo atenções não permissíveis, mas preservando o alto tono moral, ou seja, preservando um alto conceito de moralidade e impecável dignidade, muito mal pode ser evitado. E lembre-se que o vestuário decente, modesto, é a vontade de Deus para nós, não apenas no ambiente da igreja, mas em qualquer lugar em que sejamos vistos, seja nas ruas ou ao recebermos visitas em nosso lar. Queridas irmãs que me assistem, na luta de um homem contra a pornografia, vocês podem ser um auxílio contra a tentação, ou podem ser um estímulo a favor da tentação. Vocês podem ser a própria tentação, ou seja, vocês podem ser a ferramenta de Satanás para levar homens ao pecado. Vocês podem ser as causadoras de muitos males, ou podem contribuir para evitar muitos males, como nós vimos. É bem verdade que há homens tão corrompidos que, por mais recatada que uma mulher seja, por mais modesto e decente que seja seu vestuário, esses homens vão continuar tendo pensamentos impuros. Alguns chegam ao extremo de sentir atração sexual até mesmo por uma inocente criança. Não é desse tipo de homem que eu estou falando, mas daqueles que são sinceros e estão lutando contra as tentações, lutando para permanecerem puros, lutando para serem fiéis a Deus e às suas esposas. Ajudem esses homens. Eu sei que ninguém pode obrigar um homem a pecar, nem o próprio Satanás. Por mais provocante que uma mulher seja, a escolha de resistir ou de ceder é do próprio homem. Ele é responsável diante de Deus pelos seus atos. Porém, certa vez Jesus disse algo muito importante. Veja o que foi. É mister que venham escândalos, ou seja, os escândalos vão acontecer. Mas ai daquele homem ou mulher por quem o escândalo vem. Ou seja, segundo as palavras de Cristo, um homem é totalmente responsável por sua própria queda, mas essa responsabilidade é compartilhada com a pessoa que o fez cair. Querida irmã que me assiste, na luta dos homens contra as tentações sexuais, você pode ajudar ou pode dificultar ainda mais.
Como cristãos que somos, se não podemos encontrar auxílio em nossas próprias irmãs de fé, onde vamos encontrar? Não caia nessa conversa da moda de que você precisa ser sensual para ser bonita, atraente e admirada. Que as pessoas admirem você por sua personalidade, pelos seus talentos, pelo seu caráter e não pelo seu corpo. Na verdade, quanto mais sensual você for, quanto mais provocante, mais você desviará a atenção dos homens de sua verdadeira beleza. E mais desvalorizada você será como mulher, como ser humano. Você será um mero objeto para mentes masculinas se satisfazerem. Não caia nessa armadilha da moda. Não se deixe escravizar por essa cultura corrompida e depravada. Não são as passarelas, não são os artistas de TV, não são os artistas da música, não são os chamados gurus da moda que definem o que é beleza. A Bíblia é quem define o que é beleza. Pelo menos para a mulher que se diz cristã, que tem na Bíblia a sua regra de fé e prática. Se não é a Bíblia que define a sua conduta, você pode ser chamada de qualquer coisa, menos de cristã. Mulheres, vocês querem ser bonitas e valorizadas? Preservem-se, guardem-se. Guardem seus corpos para os seus maridos ou futuros maridos, assim como vocês, homens, guardem seus corpos para suas esposas ou futuras esposas, e ambos honrem a Deus com os vossos corpos. É isso que diz o apóstolo Paulo, veja. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Pertencem a Deus. Nosso corpo pertence a Deus. Portanto, aquela famosa frase, meu corpo, minhas regras, é absolutamente diabólica. Para o verdadeiro cristão, veja, somente para o verdadeiro cristão, o princípio é corpo de Deus, regras de Deus. O enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, ou quem sabe numa roupa mais ousada e sensual, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, e a mansidão é o contrário da ostentação, do exibicionismo, manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É aí que está o verdadeiro valor de uma mulher. Expõe ao mundo um caráter semelhante ao de Cristo, e não seu corpo. Sua preocupação deve ser a de oferecer um exemplo digno e não a de oferecer um corpo perfeito. O mesmo se aplica aos homens. Eu não entendo essa cultura atual, onde a sociedade que protesta contra a violência que se faz contra as mulheres, que protesta contra as atitudes machistas, é a mesma sociedade que dá audiência, que estimula e que financia, por exemplo, músicas como funk, se é que isso pode ser chamado de música. É a mesma sociedade que dá audiência, que estimula e que financia a indústria pornográfica. Não pode haver maior incoerência do que uma sociedade se apresentar como defensora dos direitos e da dignidade da mulher, e essa mesma sociedade dar audiência e financiar aquilo que rebaixa as mulheres a meros objetos sexuais, e em muitos casos a meros animais a serviço dos desejos sexuais masculinos. E sobre essa questão da decência, da prudência, da modéstia no vestuário, eu quero recomendar o vídeo que foi gravado pela minha esposa a respeito dos princípios da modéstia cristã, onde ela apresenta uma série de orientações àqueles que desejam se vestir de uma maneira bela, de uma maneira elegante, mas acima de tudo, de uma maneira decente e saudável, de uma maneira que honre ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Nós vimos então que existem vários elementos no nosso dia a dia que podem disparar gatilhos, que podem gerar estímulos sensuais em nossa mente e que precisam ser evitados. Eu gostaria de usar uma ilustração para ser um pouco mais didático em relação a como esses gatilhos funcionam e qual é a relação deles com a pornografia. Observe essa bexiga. Vamos dizer que ela é a excitação sexual. Então um homem, por exemplo, sai para o trabalho de manhã e ao andar pela rua percebe um grande outdoor onde uma mulher seminua chama a atenção por um produto qualquer. O homem não desvia os olhos, ele contempla demoradamente aquele outdoor. Isso dispara um gatilho, gera um estímulo. O que acontece então com a bexiga, com a sua excitação sexual? Aumenta. Então ele continua seu caminho até o trabalho e percebe que na mesma calçada em que ele está, vem se aproximando uma mulher vestida com roupas bastante provocantes. O homem decide não atravessar para o outro lado, nem mesmo procura desviar os olhos daquela mulher. Enquanto ela passa, ele a observa atentamente. Mais um gatilho disparado, mais um estímulo gerado, que vai se somar ao estímulo anterior do outdoor.
Ou seja, a bexiga vai se expandir um pouco mais, sua excitação sexual aumenta. Então esse homem chega no trabalho e seus colegas começam a contar histórias picantes, piadinhas imorais e dizer frases de duplo sentido. Aquele homem não se afasta daquela roda de conversas, mas permanece ali ouvindo e se divertindo. Mais um gatilho, mais um estímulo gerado, que vai se somar aos estímulos anteriores do outdoor e da mulher passando na rua. A bexiga se expande um pouco mais, ou seja, sua excitação sexual aumenta. Então ele volta para casa ao final do dia e, muito cansado do trabalho, decide relaxar no sofá assistindo a um filme ou uma série onde aparecem mulheres sensualmente vestidas ou qualquer outra forma de erotismo sutil ou escancarado. Mais estímulos, que vão se somar aos estímulos anteriores do outdoor, da mulher passando na rua e das conversas dos amigos do trabalho. E a bexiga se expande mais, ou seja, a excitação sexual aumenta ainda mais. Então aquele homem decide ir dormir. Mas antes, já deitado na cama, resolve dar uma olhadinha no celular. Depois de tantos gatilhos disparados durante aquele dia, depois de ter recebido tantos estímulos sexuais desde que saiu de casa pela manhã, com a bexiga cheia, ou seja, altamente estimulado sexualmente, aquele homem, com o celular na mão, já estará tomando a iniciativa de procurar mais estímulos e estímulos mais excitantes na internet, até que finalmente ele acaba na pornografia. E sabe o que esse homem vai dizer nesse momento? Por que eu não consigo vencer esse negócio? Eu não devia ter pegado nesse celular agora. Ele acha que o problema realmente foi o celular, quando na verdade o problema começou de manhã, lembra? Não é que ele deveria apenas ter evitado pegar o celular à noite. Ele deveria ter evitado os estímulos durante todo o dia. E se ele não evitou os gatilhos, os estímulos do dia, que provocaram uma excitação progressiva, dificilmente conseguirá resistir à noite. Nesse momento, enquanto ele assiste à pornografia, a bexiga, ou seja, sua excitação sexual, é expandida ao máximo, criando uma necessidade quase incontrolável, quase irresistível de levá-la ao clímax. E que clímax é esse? O orgasmo. E quais as maneiras pelas quais ele pode atingir isso? Relação sexual ou masturbação? Alguém poderia dizer assim, mas eu sou casado, e para esse momento, para essa necessidade de estourar a bexiga, eu tenho meu cônjuge. Então eu pergunto, o estímulo sexual também veio do seu cônjuge? Se não veio, então seu cônjuge não passa de um mero objeto para descarregar a excitação sexual que você obteve de outras fontes. Sexo com o cônjuge é perfeitamente lícito, mas se o estímulo sexual não veio do cônjuge, é pecado, é uma forma de adultério. Seu cônjuge é só um brinquedinho para você se satisfazer depois de obter estímulos sexuais de outras mulheres o dia todo. Então acorde. Agora, para os solteiros que decidiram se preservar até o casamento, qual seria a única forma de estourar essa bexiga, ou seja, de levar essa excitação sexual ao clímax, de obter o orgasmo? Masturbação. Mas espera aí, não dizem que masturbação é pecado e até faz mal à saúde? Será mesmo? Não seria, na realidade, uma alternativa interessante e até importante para os solteiros usufruírem de sua sexualidade sem partirem para a fornicação? A resposta a essa pergunta eu darei no próximo vídeo, então não perca e continue compartilhando com seus amigos e familiares. Você pode salvar uma família, você pode salvar uma vida. Nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém.